Nas intervenções que você, aqui, né, pelo menos aqui nesse perfil, eu ensino você a trabalhar em duas áreas, né? Prestar serviço para a empresa, tanto vender quanto executar o serviço de duas áreas. Uma área é saúde mental no trabalho e a outra área é desenvolvimento humano. Por que são essas duas áreas? Porque são as duas áreas que eu trabalho. São as duas áreas que eu posso falar para você com tranquilidade e posso orientar você, posso mentorar você. Eu não vou falar de coisas que eu não sei, que eu não domino, que eu não tenho experiência, porque isso não faz parte do meu perfil, dos meus valores. Eu considero isso até antiético, né? Alguém que faz isso. Então, eu falo das áreas que estão lá na minha consultoria. Então, lá na minha consultoria, no site da minha consultoria, se você acessar, você vai ver quais são os serviços que eu ofereço, né? Que são justamente esses que eu estou aqui ensinando vocês também a fazerem. Então, quando você chega nas intervenções, né, você precisa, então, ter clareza de qual vai ser a área e qual vai ser o tipo de serviço que você vai realizar para a empresa. Por exemplo, está muito em alta aí a questão da NR1, né? Até quinta-feira que vem, às 20 horas, eu vou fazer um webinário, tá? Onde eu vou, na verdade vai ser uma masterclass, onde eu vou te falar quais são os passos que você tem que seguir para você poder prestar serviço para as empresas, tanto vender quanto executar, e atender a regulamentação da NR1. Eu vou contar para você na quinta-feira que vem. Ontem eu tive com as minhas mentoradas, e ontem estava cheia a sala do Zoom. Vou até postar depois uma foto para vocês verem. Tinha comigo 23, então tinha 22 pessoas, né? Só 3 que faltaram, por motivos assim que realmente não era possível, né, eles estarem ali. Mas foi muito rico. Eu discuti com elas e eles o quê? As etapas do processo para você poder, né, mapear os riscos psicossociais na consultoria. Mas veja, não é só mapear os riscos psicossociais, tá? Tem outras atividades que estão sendo exigidas lá na NR1 e que as minhas mentoradas já sabem quais são, e elas já estão se preparando. Algumas já estão até prestando serviço para atender a NR1. Vou te dar um exemplo. A Estela e a Fernanda de Brasília. Essa semana, um dos contratos que elas fecharam é justamente sobre a NR1. Elas fizeram o diagnóstico, o mapeamento dos riscos psicossociais, e agora elas estão fazendo as intervenções. E isso ajudou, nesse mês, elas terem um faturamento de mais de 18 mil reais. E elas vão vir falar isso aqui. Eu estou falando porque elas já me autorizaram, tá? Por isso que eu estou falando. Se elas não tivessem autorizadas, eu não ia falar. Então, veja, você precisa ter um método. Se você não tem um método, você vai achar que, fazer mapeamento de riscos psicossociais é só fazer entrevista individual com os funcionários e pronto. Será? O método que eu utilizo foi validado no meu mestrado, aqui na UTF-PR, Universidade Tecnológica e Federal do Paraná. É esse método que eu ensino às minhas mentoradas. Agora, se você acredita que só fazendo entrevista vai ser o suficiente, ok. Eu não vou falar nada sobre isso por uma questão ética, né? A gente não vai criticar o trabalho dos outros. A Glória Helena, você aborda a psicologia das relações de trabalho? Eu abordo a psicologia do trabalho, eu abordo a psicologia organizacional e eu abordo a psicodinâmica do trabalho, que foi o tema da minha dissertação do mestrado, tá, Glória? E eu abordo também
teorias de processos de grupos, de funcionamento dos grupos, de funcionamento das organizações, porque eu sou didata em processos de grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Então, essas abordagens todas é que fundamentam o método PSI. Tá? Você não pode ir para dentro de uma organização sem ter essa visão sistêmica, né? Essa visão do funcionamento da organização, e não pode reduzir ao individual, a dimensão individual, ou a dimensão só interpessoal, né? Uma pessoa e outra. Não, você tem que tem que expandir. Então, eu fundamento a minha prática na consultoria e o meu método PSI, que P de prospecção, S de serviço contratado e I de intervenções, né? Os 3 pilares da consultoria. O meu método PSI é fundamentado nessas fundamentações teóricas, que eu tenho muita tranquilidade, inclusive, para falar dos temas, falar desses conceitos tranquilamente, porque eu já estudo há muito tempo esses temas e aplico também, né? Porque eu tenho a consultoria, eu aplico na minha consultoria, a minha prática é fundamentada nessas teorias, ok? É super legal, eu amo, né? Porque quando. Ah, legal, isso mesmo, Glória, mas você já pode ir se preparando, viu? Independente do CRP, você já pode ir se preparando. Por quê? Porque o que você não vai poder fazer enquanto não vem o CRP? Claro que você não vai poder falar, né, que você é psicóloga, mas você é uma profissional graduada, e aí você não pode também fazer serviços que precisam do CRP, né? Isso seria antiético, mas eu entendo o teu cuidado, mas você já pode ir se preparando. Para a hora que chegar o CRP, você já está aí pronta para poder aproveitar as oportunidades que estão no mercado, tá? E se você quer aproveitar essas oportunidades, quer se preparar, eu tenho 2 opções. Eu tenho a mentoria psiconsultora e tenho a formação psicólogas consultoras. A formação, se você ir lá na bio, aqui no Instagram, tem um link, lista de espera, formação psicólogas consultoras, tá? Vai lá, clica nesse link, se inscreve, tá? Se inscreve na lista de espera que eu entro em contato com você. E a mentoria, né? A mentoria psiconsultora, que é um sucesso, graças a Deus, está cada vez melhor, né? É uma mentoria onde eu posso atender você de maneira customizada, personalizada. Né? Eu entendo a sua necessidade, eu posso te acompanhar e te orientar de uma forma personalizada, tá? Gente, tem muitas oportunidades, vocês não têm ideia o quanto de dinheiro que vocês estão deixando na mesa por não saber trabalhar com empresas. Se preparem. Eu vivo da psicologia desde que eu me formei, faz 37 anos que eu me formei. E eu vivo só da psicologia. Então é totalmente possível, mas precisa se preparar, porque as empresas são exigentes, a empresa não vai aceitar coisa mal feita, superficial, meia boca. Aqui no Paraná a gente usa esse termo, meia boca. As empresas não vão aceitar, não vão aceitar. E você também não pode se colocar nesse lugar, né, como profissional. Então, veja, qual o grande erro, né, que uma psi ou um psi comete quando quer prestar serviço para empresas, vender, né, e executar serviços para empresas, é não ter um método que vai te garantir como você faz. Desde a prospecção de empresas, vender o teu trabalho para empresas, até as intervenções. E pode ser diagnóstico organizacional, pode ser elaborar um programa de desenvolvimento humano, ou elaborar um programa de saúde mental, pode coordenar uma clínica psicodinâmica do trabalho. Tudo isso você precisa de um método, porque senão você não vai conseguir fazer. Bom, finalizamos aqui hoje, tá? A gente volta semana que vem. Então, olha, lembrando, fica aqui comigo, fica atenta,
que quinta-feira que vem vai ter uma masterclass fechada no Zoom, tá? É só para quem se inscrever sobre a NR1. Quais são esses passos aí na consultoria para você poder prestar serviço para empresas, né? Mapear riscos psicossociais na consultoria. Veja, o foco é na consultoria. Mas eu vou estar divulgando aqui o que você faz para você poder se inscrever, tá? Até amanhã já está no ar aí, eu vou estar mandando e-mail também para quem já está no meu mailing, e aí eu vou dar todas as informações.